Olá, vamos falar mais um pouquinho sobre o filme Bird Box? Dá até medo de falar desse filme, né? Porque num cenário de um país com uma religiosidade forte como é o Brasil, eh, eu penso que na verdade pode ser tido acontecer até uma pequena confusão de achar que o papo é religioso e não é bem por aí, né? Eu acho que o cenário que o filme descreve e que até coloca a Sandra Bullock, que é a personagem principal do filme, na Santa Ceia, no lugar de Cristo, eu acho que não é muito no sentido religioso de querer, sei lá, comparar a mulher grávida, a mulher com Cristo, acho que não é bem por aí não. A impressão que me passou é que Cristo foi uma pessoa muito especial para a época, né, ele tinha uma visão, na época em que ele viveu, que era incomum em relação ao que era respeito, valores humanos e tudo aquilo que o próprio catolicismo, a partir do que Cristo achava ser o correto, foi desenvolvendo uma religião, né. E o que está em pauta aqui, a questão não é bem a questão religiosa, né, mas assim, a crueldade que ocorreu com Cristo na época, né. Eu vou chamar de calvário, né, aquela questão dele ter sido perseguido, ter sido torturado, ter sido crucificado e ter sido muito mal interpretado, e ao mesmo tempo não ter tido apoio nenhum. Eu, para falar a verdade, durante muito tempo eu fiquei me perguntando: onde estava Lázaro quando Cristo foi crucificado? Né, Lázaro foi uma pessoa, né, foi um personagem bíblico que ressuscitou, Cristo ressuscitou ele. Quem neste planeta não gostaria de ter a oportunidade de ser ressuscitado, né? E ali, diante da crucificação de Cristo, que para mim é uma situação extremamente agressiva, eu estava essa semana vendo um quadro no Museu do Louvre que mostrava os bandidos que estavam presos por cordas, né, e Cristo ali no meio preso com pregos na mão, no pé. Pareceu que foi muito pior o que aconteceu com ele, do pouco que eu sei da história dele, né. Mas o ponto chave é: qual é a realidade da mulher hoje em dia? Por que que o filme Bird Box fez uma comparação com uma coisa desse tipo? Eu suponho que é por conta da questão da mulher estar vivendo uma injustiça absurda na nossa sociedade. Então a pauta deste vídeo vai ser uma pequena parte do absurdo que acontece com a mulher na sociedade contemporânea e que o filme retrata muito forte, né. O filme, a personagem principal, ela fica grávida, durante a gravidez acontece um problema no planeta, e aí depois a gente vai conversar sobre isso, que eu também tenho uma interpretação sobre esse problema que aconteceu no filme, né. Mas o curioso é que a Sandra Bullock, a personagem principal do filme, ela engravidou, foi abandonada pelo companheiro dela, que simplesmente sumiu quando soube que ela estava grávida, né. O filme no começo mostra que tem um problema de relacionamento entre a Sandra Bullock e a mãe dela, e é uma coisa que eu percebo muito na prática das mulheres que têm filhos sozinhos e que nem sempre a mãe ajuda no processo da criação desse filho. Quer dizer, essa mulher grávida foi abandonada pelo pai da criança, a mãe não deu um apoio, a irmã da Sandra Bullock tenta dar um apoio, mas morre também, também não consegue, que é o que eu percebo que acontece muito hoje em dia, né. As mulheres que têm filhos sozinhas, elas parece-me que não têm apoio de quase ninguém da família. Hoje em dia é muito raro conseguir esse apoio, né. Então eu vou, para encerrar esse vídeo e não estender muito, porque é um filme rico, que tem muitos detalhes e eu pretendo produzir outros vídeos sobre isso, eu quero compartilhar com vocês um dado do IBGE, tá. Foi feito em setembro de 2018, não foi agora recente, né, mas esse dado do IBGE me mostra 2 informações que são, a meu ver, horríveis, né. Ou seja, 80% das crianças têm como principal responsável da criação delas uma mulher.
Então isso nos mostra que até mesmo aquelas mulheres que têm a companheira do homem, que vivem com o pai da criança, não necessariamente este homem faz o papel que deveria fazer na criação do filho, então a responsabilidade dessa mulher é muito maior, né. E esta criança fica quase que abandonada por um homem e criada por uma mulher. Então 80% das crianças têm como a pessoa principal na responsabilidade da criação dessa criança uma mulher. E nós temos um outro número que é horroroso, a meu ver, que são 5,5 milhões de crianças que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Isso traz um problema social sério para essa criança que cresce e um outro problema muito sério para essa mulher que vive nessa situação. Né? Quer dizer, olha o nível de estresse que essa mulher vive de ter que, normalmente no contexto brasileiro, a criação, o papel da mulher na criação do filho é grande, o papel da mulher na organização da casa é grande, né? E essas mulheres estão trabalhando fora como todos os homens. Então, o contexto de estresse que a mulher hoje vive na sociedade contemporânea, eu acho que este filme Bird Box quis colocar que isso é um calvário, que a maior parte das mulheres estão sofrendo muito e sabe lá se muito dessas doenças que essas mulheres têm, muito desse estresse que essas mulheres têm, muito desse desgaste que essas mulheres têm, né, é por conta de um peso muito grande, de uma responsabilidade que é humanamente impossível ser vivida com qualidade sozinha. Uma criança requer muitos cuidados. Se essa mãe tem que trabalhar fora para sustentar essa criança, ou essa criança não está tendo os cuidados necessários, ou essa mulher está se desdobrando em 2, 3 ou 4 papéis. E aí eu chamo atenção para um contexto social que não é apenas a omissão do pai da criança, mas é a omissão de toda a família da mulher, porque na maioria das vezes, esta mulher que cria esse filho sozinha não tem o apoio da mãe, não tem apoio do pai dela, que seriam os avós da criança, não tem apoio de tios. Então, a falta de apoio é absurda. Então, eu quero, de uma certa forma, aproveitar o mês da mulher, nessa palestra que eu vou estar desenvolvendo em company, né, em algumas empresas e nas postagens que eu vou estar fazendo, chamar um pouco a atenção, principalmente das mulheres. As mulheres precisam aprender a lidar com esse contexto sem sofrer, sem se desgastar. Isso não é uma tarefa fácil, mas existem meios para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dessas mulheres, porque o cenário está mudando muito. Essa semana, atendendo uma cliente que mora nos Estados Unidos, eu tenho atendimentos com clientes virtuais em vários países, né? E eu fiquei encantada quando eu ouvi uma história, eu quero compartilhar com vocês, né. Imagina que no Brasil a gente fala de guarda compartilhada, mas a história de guarda compartilhada no Brasil está muito longe do ideal, né. Olha o que começa a acontecer como um movimento de guarda compartilhada. A criança fica numa casa única. A criança não sai da casa em que morava quando os pais moravam juntos. Quem sai é o pai e a mãe. Ou seja, se a guarda é compartilhada e esta semana a mãe vai ficar com a mãe fica na casa que a criança está. O pai vai estar numa outra casa. Aí na semana que vem é o dia da guarda do pai. A criança continua na casa, a mãe vai sair dessa casa, vai para uma outra casa e o pai vem para a casa em que está a criança. Ou seja, está começando a acontecer um movimento no mundo em que nós precisamos cuidar melhor dessas crianças. Essas crianças serão o futuro do planeta. E não dá para deixar somente sob a responsabilidade da mãe e, ao mesmo tempo, não dá para deixar essa criança viver um sistema de guarda compartilhada em que ela fica uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro. Aí vamos supor, se a mãe é vegana e o pai é carnívoro, se a mãe fala palavrão e o pai é não sei o quê, se a mãe tem uma religião e o pai está outra, essa criança fica pulando de casa em casa. Em que contexto
Então eu quero, a partir dessa reflexão do filme Bird Box, analisar mais profundamente o quão difícil está sendo a vida das mães que estão criando seus filhos sozinhos e que estão desencadeando um problema muito sério para essas crianças que vai impactar, sem sombra de dúvida, no futuro do planeta. Vamos pensar um pouco mais sobre isso e vamos conversar mais sobre isso também, tá bom? Um grande abraço.